E para falarmos um pouco mais sobre a cerimónia da tomada de posse de Donald Trump, o 47º presidente dos Estados Unidos da América, tenho comigo em direto o jornalista da Voz da América, Álvaro Lujar Andrade. Boa noite, Álvaro. O que é que destacaria no discurso de Donald Trump na cerimónia de posse esta tarde? Boa noite, Nazaré Barros. Um discurso pautado pelos anúncios que Trump tinha feito quando era candidato. Na verdade, Trump não saiu muito do que ele tinha anunciado. Ele disse que ele ia apostar fortemente na imigração. Anunciou como primeiro decreto presidencial que ele irá assinar logo mais o encerramento da fronteira sul, uma deportação em massa de imigrantes ilegais, a começar por aqueles que ele considera mais violentos. Em segundo lugar, ele declarou uma emergência nacional energética por considerar que o preço a pouca produção de petróleo e gás nos Estados Unidos tem elevado os preços no mercado e por isso os bens de primeira necessidade e os serviços são mais caros. Ele decidiu então que vai assinar esse decreto no sentido de aumentar até o máximo que for possível a produção de petróleo e também de gás para que, na sua ótica, os preços possam baixar, também a inflação possa baixar. Dois grandes aspectos da política de Trump que ele tinha anunciado, e ele confirmou isso no seu discurso. Ele, entretanto, também avançou com a necessidade de reduzir o governo federal para que seja mais eficaz, já que ele disse que o governo federal não tem estado a resolver os problemas domésticos. Outros aspectos importantes de Trump é que ele criticou a admissão anterior, sem citar o presidente Biden, nem a vice-presidente Kamala Harris, mas ele criticou dizendo que os Estados Unidos vinham de um período negro da sua história e que a América vai voltar ao tempo do ouro. Ele prometeu apostar forte na indústria nacional, não se referiu diretamente a países contra os quais irá impor taxas ou impostos de importação aqui nos Estados Unidos, mas deu a entender que isso vai acontecer e com certeza irá ser anunciado nas próximas horas. Irão ser anunciadas tarifas para alguns países, nomeadamente contra produtos chineses e do México. Não sei se o Canadá estará incluído. E ele apostou também fortemente numa América cada vez mais segura, ao poder citar o interesse de recuperar o canal do Panamá, por considerar que a China tem usado esse canal a seu belo prazer. Em traços gerais, também ele fez alguns anúncios a nível de política, como se costuma dizer, dos bons costumes nos Estados Unidos, ao referir-se que a partir de agora vai haver apenas dois géneros nos Estados Unidos, masculino e feminino. Em traços gerais, seriam esses os pontos de um discurso de pouco mais de 30 minutos. Álvaro, a questão que mais preocupa certamente, sobretudo aos países como Cabo Verde, que tem milhares de cidadãos nos Estados Unidos da América, é a questão da deportação massiva dos imigrantes ilegais. Em Portugal, Açores, por exemplo, já está a preparar-se para receber ou eventualmente vir a receber os imigrantes que possam vir a ser deportados. Acha que Cabo Verde deve preocupar-se também com esta questão? É um problema que se nos coloca? O presidente Trump falou claramente em imigrantes ilegais, particularmente aqueles violentos, aqueles que têm promovido, têm trazido, segundo ele, drogas, têm estado na base de crimes, na base das gangues que existem por aí. Mas nesses casos, quando há deportação, geralmente quem está ilegal corre o risco. Portanto, aí há que ter em conta também que há leis nos estados que às vezes podem proteger alguns imigrantes nesses estados, mas depende tudo do que poderá acontecer, do tipo de aplicação da lei que ele irá implementar. Aparenta ser vai recuperar leis bem antigas, que são bem duras contra imigrantes, e depende de quem cair nessa rede. A questão é saber aqui também quantos imigrantes poderão ser potencialmente deportáveis, mas sempre depende muito das leis estaduais, das leis federais, do tipo de lei federal que ele irá ativar e também de onde essas pessoas podem ser apanhadas e que tipo de degradação que ele vai fazer porque há milhões de pessoas que estão no estado de ilegalidade. Portanto, seria muito difícil fazer uma deportação de todos esses imigrantes. São milhões de imigrantes ilegais. Portanto,
Há que esperar um pouco para ver, mas como um país que tem muitos imigrantes e muitos ilegais nos Estados Unidos, é uma situação a ter-se em conta, logicamente. O discurso de Donald Trump também não mencionou a questão, o continente africano em si, não falou, falou muito pouco sobre a questão dos países em guerra, como a Ucrânia e a Rússia, ou mesmo o Médio Oriente, apesar de durante a campanha ter prometido que acabaria com a guerra na Ucrânia em questão de horas. Hoje, no seu discurso, quase não falou sobre isso, apesar de ter dito que quer ser lembrado como um pacificador. O que é que sinais pode isto vir a dar ao mundo? Pelo discurso de Donald Trump, ele claramente, quando fala de unificador a nível nacional e pacificador a nível internacional, ele dá a entender que, e num momento do discurso, ele fala que vai evitar de ser a guerra mundial. Falou ontem que ia evitar de ser a guerra mundial. Ele disse que não quer guerras, portanto, porque isto não permite o desenvolvimento económico dos países. Portanto, a indicar que onde ele for possível ele irá intervir. E eu acredito que a guerra na Ucrânia e a situação no Médio Oriente são dois aspectos fundamentais da política externa de Trump, já que ele criticou muito a postura do presidente Biden ao dizer que desde o princípio os Estados Unidos deviam apostar no fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, tentar negociar uma negociação entre aqueles dois países e também ele manteve uma posição muito forte em relação de apoio a Israel, mas também que iria pressionar eventuais aliados do mundo árabe para tentar pressionar também os palestinianos para que houvesse o fim dessa guerra. Há um acordo de cessar-fogo por agora, que está em função, é bem provável que Trump trabalhe muito com o Benjamin Netanyahu. É bom lembrar que Trump assinou 3 acordos Abraham durante o seu anterior mandato com 3 países árabes que assim assinaram um acordo de paz, se quisermos, entre aspas, um restabelecimento de relações diplomáticas com Israel e poderá, através destes países, criar uma aliança para impedir que haja uma situação como aquela que estamos ainda a viver na região. Ele não apostou muito sobre isso. Não há citação em relação à África. Até aqui não tem havido citação em relação à política externa de Donald Trump para a África. No entanto, um dos homens apontados para que poderá ser o responsável da política externa do Departamento de Estado para a África, Peter Fenn, disse que, por exemplo, os Estados Unidos devem continuar e investir cada vez mais no corredor de Lobito em Angola, porque é um projeto, é uma parceria que todos ganham. Ganham os países africanos, pelo menos 3 ou 4 que irão estar diretamente envolvidos no corredor Lobito, mas outros poderão usar esse corredor para exportar produtos para os Estados Unidos e também do lado dos Estados Unidos, que poderá importar produtos africanos deste lado. Ele comentou sobre o AGOA, sobre o crescimento, portanto, essa lei do crescimento económico, criticou fortemente a posição da África do Sul, porque ele disse que a África do Sul não tem respeitado essa lei, por ter estado também a negociar com a China e os Estados Unidos e a Rússia, ao mesmo tempo tem-se aproveitado desta lei, dando a entender que a AGOA interessa à administração Trump, desde que os países que participam no AGOA não estejam também a dar o mesmo tratamento à China e à Rússia. São leituras que podemos fazer do ponto de vista lateral, mas é uma indicação de que haverá também uma preocupação do governo americano, da administração Trump, em desenvolver laços principalmente económicos e comerciais com governos africanos, claro, pedindo sempre o que Donald Trump tem dito, que se trate com dignidade dos Estados Unidos. E também não fez muita referência em relação à Europa, inclusive convidou poucos líderes europeus para a cerimónia da posse, e também em relação à NATO, que é a organização que sempre tem reclamado que tem consumido muito dinheiro da América. Perspectiva alguma linha de política externa em relação a essas duas? Ele não deu a entender nada, porque foi um discurso bem para os seus apoiantes, bem para os Estados Unidos. Ele diz que os Estados Unidos encontram-se numa situação terrível, deprimente, e que neste momento é a hora de levantar e lançar os Estados Unidos para o futuro. Portanto, ele preocupou-se muito, muito mesmo com a política interna. A referência a Panamá, porque tem em conta a segurança interna, considerar a questão dos produtos chineses, e pouco mais ele falou da política externa. Ele não deverá muito ir além da política externa que manteve no anterior mandato. No entanto, é bom ter em conta que a presidente atual
da Comissão Europeia, da União Europeia, é a Primeira-Ministra da Itália, que esteve aqui, e com certeza haverá reuniões juntamente entre Donald Trump e a Primeira-Ministra italiana, que irão consertar as linhas, mas ele não deixará de ir muito mais além do que ele disse, do que ele fez anteriormente. Ele exige que os membros da NATO paguem as suas cotas, já que não serão apenas os Estados Unidos a pagar pela NATO, o que indica que ele mantém a ideia de que se os Estados europeus não estão a contribuir para a sua própria segurança, não seriam os Estados Unidos a fazer sozinhos esta segurança. Pouco mais do discurso de Trump, o que é normal, já que ele enfatizou muito bem que está apostado em tornar a América grande outra vez. E à luz deste discurso, de uma forma geral, como é que perspectiva, como é que será este próximo mandato de Donald Trump? Não será certamente igual ao primeiro? Não se pode dizer que não será igual ao primeiro. Ele vai continuar as políticas que ele não terminou. Ele continua a apostar muito forte na economia, ele continua a apostar muito forte na segurança, ele continua a apostar muito forte em trazer as indústrias americanas para os Estados Unidos. Esse é o objetivo que ele pretende. Pelo meio, há muitas batalhas que irão ser, tanto jurídicas como legislativas, que irão ser, que ele terá que enfrentar. Ele terá muitas batalhas jurídicas, eventualmente, nos 2 primeiros mandatos, já que, do ponto de vista legislativo, os republicanos controlam a Casa Branca, controlam a Câmara dos Representantes e controlam o Senado. Portanto, nos próximos 2 anos, é possível que muitas leis que não passaram no anterior mandato de Donald Trump passem agora, que tem uma maioria, vamos dizer assim, quase absoluta, mais do que absoluta, qualificada, nos 3 órgãos, um do Executivo e no outro órgão legislativo. Portanto, é possível. Haverá também muitas batalhas jurídicas. Por exemplo, Donald Trump pretende, talvez ainda hoje ou amanhã, ou nos próximos dias, anunciar que filhos de imigrantes ilegais que nascerem nos Estados Unidos não terão à nascença a nacionalidade americana, ou mesmo quem são cidadãos nacionais. Este é algo que terá que passar pelo Congresso, terá que ter a aprovação de todos os Estados e também os tribunais irão atuar. Portanto, esse é um exemplo de leis, medidas que, se ele quiser implementar, vai ter que negociar, vai ter que ter muitas batalhas. Há outras mais fáceis a nível do Congresso que serão facilmente implementadas. Vamos ter, com certeza, No entanto, é bom ter em conta que 60% neste momento dos americanos apoiam as políticas de Trump. 53% acreditam que ele vai implementar as medidas que eles consideram que são boas para o povo americano. É mais da maioria. Vamos ver como serão os próximos 4 anos. Como sempre, nos Estados Unidos, os poderes são bem diferenciados. Há a questão da intervenção da justiça é muito forte. Há também a voz popular, também há os lobbies. Tudo isso funciona em torno de que possa haver um balanço, um equilíbrio na política interna. Muito obrigada, Álvaro Lugero Andrade, por esta análise aqui no Jornal da Noite. Obrigada, boa noite.